Meus amados irmãos, a graça e a paz do Eterno, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Desculpa o PowerPoint ter colocado o slide desse jeito, mas ele não conseguiu, ou eu não consegui, ajeitar melhor. Por isso ficou assim, a parte aqui da câmera. E esse pedido desse tema foi do meu grande amigo, irmão Naldo. Deus abençoe, irmão Naldo. Muito obrigado por esse tema, que é frutos dos falsos líderes. Vamos abrir a Bíblia e ver como o falso líder vive, o que ele almeja, o que ele deseja, o que ele realmente quer e como ele realmente prega. E que esse vídeo possa abrir a sua mente e que a verdade de Deus esteja presente em sua vida. Vamos iniciar. Mateus 7, versículos 15 a 17 dizem assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, o falso profeta, você acha que ele é de Deus, você acha que ele é ungido, você acha que ele prega a verdade, mas ele não é nada disso. Ele tem máscara, ele é falso, ele é mentiroso, tem uma vida dupla, ele só quer o venha a nós, né? Dízimo é dinheiro, porque você aí começa a prisão religiosa. Perde a salvação, você está roubando a Deus, o cara tira tudo de contexto para pegar o seu dinheiro. É um lobo devorador. Além de outras características, vamos estudar futuramente. Por seus frutos os conhecereis, ou seja, pelas ações. Quando eu vejo uma pregação de alguém, a primeira coisa que eu faço é tentar conhecê-lo. Eu quero ver os frutos, eu quero ver as ações. É isso que me importa. Ele pode não ter a luz completa do evangelho, perfeito. Isso aí é de menos. Uma hora, se ele for sincero com Deus, realmente ele vai alcançar a luz plena. Porque a luz gera luz e uma treva gera trevas. Pessoa que prega errado, um abismo gera abismo. A pessoa que prega certo, a luz vai gerar luz. Até uma hora ele ter pleno conhecimento da verdade e de toda a doutrina. Mas são os frutos. Aí você pega muitos pregadores envolvidos com lavagem de dinheiro, envolvidos com extorsão, sendo processados. E eu não estou falando de crimes leves, não. São crimes pesados que eu não vou nem estar no mérito aqui. Briga para saber quem manda. Isso aí é lobo. E eu ainda fico surpreso que tem pessoas que são enganadas por essas pessoas. E isso que eu fico mais triste. Entende? Uma pessoa que abre a Bíblia, deturpa o que está escrito, troca o que está escrito, tira a imagem central daquele tema e acha que está abafando. Infelizmente, isso acontece muito. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Então, a primeira coisa que você observa são os frutos da pessoa. Não estou dizendo aqui um erro isolado. Não estou dizendo aqui um erro isolado. Eu estou dizendo a constância da vida da pessoa, tá bom? Mateus 7, 18 a 20. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Quantos líderes aí? Ah, eu tenho que trocar meu iate. Eu tenho que trocar meu avião. Eu tenho que trocar não sei o quê. Manda esse cara ir trabalhar. Ele está lhe enganando. O juízo dele já está pronto. Você vai seguir esse cara, você vai perder a salvação. Acorde, irmão. Tem gente aí que se diz profeta e fala heresias. Meu pastor é Jesus, está amarrado. E a pessoa altamente arrogante e presunçosa, achando que é de Deus. Pobre coitado. E dentre outros. Então tome muito cuidado com o que você está seguindo, irmão. Não seja enganado por esses falsos aí. Cuidado. Nem todos são falsos. Não entenda isso. Não entenda, mas a grande maioria é. Tá? Espaço VIP na igreja. Ah, nós vamos agora ter uma taxa de não sei quanto para batizar. Falso. Falso profeta. Cuidado, irmão. Isso aqui são os exemplos que eu lembro agora. Tá? Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz vontade do meu Pai que está no céu. Quer ser salvo? Faça a vontade do Pai. Vou fazer um tema para os irmãos chamado Qual a vontade do Pai? Para a gente entender melhor esse assunto. 22. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? Quando Jesus voltar.
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você que segue um falso pastor, um falso líder, você vai perder a salvação junto com ele. É o que Paulo fala a Timóteo. Timóteo, tem cuidado com essa doutrina para que te salve não somente a você, mas os que te ouvem. É isso. Sabe o que é iniquidade? Viver sem lei, viver sem regra, viver em pecado. A lei é abolida, falso líder. Tá bom. Não estou dizendo aqui que a lei salva. Nunca disse isso, nunca vou dizer. A lei não salva ninguém. A salvação é por Jesus Cristo. Tá? Para quem assiste aí no nossas pregações sábados já está ciente do que eu estou falando, tá bom? Vamos continuar. Mateus 15, 1 a 3. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Muitos líderes não pregam o que está escrito, pregam a tradição. A tradição que não é bíblica. Uma vez conversei com um rapaz, nós tivemos um diálogo de mais de 6 horas. Se não me engano, foi 8 horas de conversa, via rede social. O rapaz era sincero com Deus. Ele era uma pessoa sincera, tinha muito conhecimento. Aí eu falei para ele: não é errado seguir tradição. O errado é seguir tradição que não está na Bíblia. Você tem que seguir a tradição que está na Bíblia. Por exemplo, assim, respeitar os mais velhos. Está na Bíblia, é uma tradição. Devo respeitar as pessoas mais velhas. Honrar pai e mãe. Está na Bíblia, é uma tradição. Então temos que seguir as tradições bíblicas. Não as que não existem na Bíblia. Como hoje, os falsos pastores, o sistema babilônico prega. A mentira com a verdade mescla e você acha que está servindo a Deus. Que é exatamente o que vamos falar aqui agora. 4 a 6 de Mateus 15. Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Não existe registro dentro do judaísmo ortodoxo, messiânico, que algum filho desonrou pai e mãe a ponto de perder a vida. Tá? Até onde eu sei, não existe. Eu pesquisei para ver se tinha algum caso. Todos chegaram no pleno acordo que não teve, eu não ouvi isso, tá bom? Diz uma informação a mais para os irmãos. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podes aproveitar de mim? Esse não honra nem a seu pai nem sua mãe. E assim invalidar pela vossa tradição o mandamento de Deus. O que tem hoje pelo mandamento? Pessoas, a tradição, invalidando o mandamento de Deus. Três deuses, a trindade, dízimo é dinheiro, labachuras é Espírito Santo, que o sangue de Maria salva, que Maria manda em Deus. Isso é um exemplo que eu lembro agora, né? Que Maria venceu Satanás. Que mais? Isso que eu lembro agora. É, nós temos que ser servo do pastor. E o que eu me lembro, né? Nós temos que seguir profetas e profetisas que escrevem o que não está escrito na Bíblia para ser salvo. Só pode se batizar se crê em uma coisa, alguém que não é Jesus Cristo. Tradição que não está na Bíblia. Que eu me lembro agora. Tem muito mais. E tem pessoa que está seguindo isso e vai perder a salvação. Porque está seguindo a tradição. Acender vela para os mortos. Rezar pelos mortos. Missa do sétimo dia. Tudo é tradição. Tudo é tradição. Não é bíblico isso. É tradição. E as pessoas acham que estão servindo a Deus. Que triste, né? Um exemplo aqui. Mateus 15, 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. É isso que o falso líder faz. Você acha que falando aleluia no culto, glória a Deus, graças a Deus, você está servindo a Deus? Não está. Muitos deles só pregam tradição. Estão pregando coisas que Deus condena e você está acreditando. Mas em vão me adoram, ensinando preceitos ou doutrinas que são preceitos de homens. É isso que o falso líder faz. Não te ensina a Bíblia.
Muitas vezes eu fui conversar com muitos ungidos aí de Deus, que se dizem, que se acham. Comecei a conversar com ele. Ele começou a falar: abre a Bíblia, irmão. Não, mas veja só. É a desculpa que o falso líder me dá. O veja só. Não, mas tem que entender que a igreja, o que a igreja dele pensa não me interessa, com todo o respeito. Só me interessa o que está escrito. A tradição das placas das igrejas, para mim, é tudo maldito. Pode jogar tudo fora. Eu só quero saber o que está escrito. Se a tradição da igreja A, B, C, D, qualquer uma, tiver escrito, eu acredito. Não está escrito, é maldito, eu não quero saber. Você pode seguir o que você quiser. A mim não me interessa. Eu respeito, mas eu só quero o que está escrito. Se a igreja diz assim, você tem que respeitar pai e mãe para a tradição. Está na Bíblia respeitar pai e mãe? Eu quero saber. Venha a nós. Eu quero saber. Isso eu vou guardar. Mas se a igreja diz assim, que para ser salvo tem que devolver dízimo, que dízimo não é nem dinheiro, isso eu não quero saber, porque é diabólico, porque não está escrito. Estou dando um exemplo aqui para os irmãos. Tem muito mais. Então é isso que eu penso. Por quê? Porque a Bíblia diz que só a verdade de Deus é a salvação. João não fala isso? 8,32? Conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra de Deus. Então tudo que não está na Bíblia é mentira do diabo. Simples assim. Não precisamos de muita coisa. Vamos para o que está escrito. É simples, irmãos. Como uma vez eu fui comentar um vídeo de um rapaz que ele começou a falar de Adão e Eva, até trouxe aqui no canal já esse vídeo, perguntando de onde você tirou essa informação. O cara foi grosso, me bloqueou. Por que ele me bloqueou? Porque ele não quer alguém que pergunte para ele de onde ele tirou as invenções que ele prega. Porque a máscara dele cai. Ele quer ser aplaudido. É de Deus. Eu perguntei uma pergunta e eu provei que ele não era de Deus. Porque ele me bloqueou. Eu perguntei, de onde o senhor tirou isso? De onde? Qual foi o versículo que o senhor tirou essa informação? Em vez dele me responder, abrir a Bíblia, ele me bloqueou. É doutrina de onde? E eu ainda saí de errado. Né? Felizmente. Infelizmente. Mateus 15, 10 a 12. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. O que Jesus está dizendo aqui? Que eu não posso comer qualquer alimento. Não confunda, não caia na tradição do diabo. Jesus não está dizendo que eu posso comer qualquer alimento. Jesus está falando de contaminação espiritual. A falsa doutrina é que contamina. O ensinamento errado te contamina e você perde a salvação. Cuidado para não seguir falso líder aí pregando errado. 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Jesus não estava nem um pouco preocupado em escandalizar fariseu e eu também não estou nem um pouco preocupado em escandalizar fariseu moderno. Ou ele se arrepende ou ele cai diretamente no juízo. A pregação da verdade é essa. Ou se arrepende ou não se arrepende. Simples assim. Mateus 23, 2 a 4. Bom, olha só o que são os fariseus modernos. Dizendo, na cadeia de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais e fazei-as. Mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Tem muito pastor aí que prega, não trai sua mulher, e ele trai. Não roube o próximo, e ele rouba. Não dê falso testemunho, ele dá falso testemunho. Não persiga, e ele persegue. Não difama, e ele difama. Cuidado, é hipócrita. O falso líder é hipócrita, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Tem muita gente aí que fica pregando, até pregam certo, não vou desmerecer, mas eles não obedecem nada. Tem muito líder que faz isso. O que a religião faz? E põe dificuldades para você ser salvo. O falso religioso, ele põe para você coisas que nem ele faz. Nem ele faz. Mateus 23, 5 a 7. E fazem todas as obras a fim de ser vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes.
E amo os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e a saudação nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, que é mestre, pastor, líder, o que seja. É isso aqui. Tem muito pastor. Pastor, abre a Bíblia aqui, vai mexer com o cara. Pastor, de onde você tirou da Bíblia essa informação? O cara não gosta. Você confrontou o ungido. Showzinho de fariseu, rasga a veste. Mas na hora de ser exaltado, na hora de parecer, e aí, tudo bem? Então como é que você tá ungido? Ah, isso ele adora. Adora o puxa-saquismo. Adora o mimo. Mas na hora de o cara abrir a Bíblia e mostrar o que ele está falando, muitos não gostam, não. Fico irritado. E o pior, e o pior, eu tenho colegas meus que são de outras denominações religiosas, que eles vão fazer o trabalho missionário, o pastor não faz nada, só chega para batizar e fica com raiva quando chama os meus conhecidos que estão pregando de pastor. Mas ele não é pastor, o pastor sou eu. Fica irritado. Fica irritado, se enche de ofensa, porque não quer perder a mordomia, não quer perder o cargo dele. O cargo dele é mais importante que o evangelho. É isso que você não entende. Ele quer o status. Ele quer, olha, aquele ali é o pastor, ele quer isso, ele quer atenção. Parece uma criança mimada pedindo atenção. Eles não querem evangelho, não estão preocupados com a sua salvação. Além de pregar errado, em sua grande maioria das vezes. Lembrando que não são todos os líderes que são assim. Versículo 8 a 10 de Mateus 23. Vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós são irmãos. Uma vez eu fiz um vídeo aqui no canal, e justamente sobre isso, né? Que nós não devemos chamar pastores de nosso mestre, dessas coisas, que só o Cristo é o meu mestre, né? E que eu não devo seguir os pastores que estão pregando errado, né? Para que eu fui falar isso? Teve um irmão, eu amo esse irmão até hoje, agradeço o comentário dele, que ele, não sei se ele se sentiu mal, se sentiu triste pelo que eu falei, mas eu só sigo a Cristo. Eu tenho meu líder onde eu congrego, mas ele não é maior do que eu. Nós estamos no meu patamar. Ele sabe muito mais a Bíblia que eu, sabe, eu sou sincero em reconhecer, eu sou humilde, mas ele não é melhor do que eu. Ele não é melhor do que eu. Eu tiro dúvida, pergunto, quando estou estudando, mando mensagem para ele, ou então para os meus outros irmãos, o irmão Naldo, a irmã Tânia, tiro dúvida com eles também, sobre alguns assuntos bíblicos, uma coisa que me mandam responder, ou uma dúvida que eu não sei responder, mas eu colocar o meu irmão acima de mim, não, só quem está acima de mim é Jesus e Deus, meu irmão. Nada mais. O cara é igual eu. Igual eu. 9. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um é o vosso Pai que está nos céus. Aqui vou explicar. Sabe esses alguns pastores aí? Eu não sei explicar por quê. Eu não vou nem entrar no mérito. Porque eu já vi certas igrejas que chamam o pastor de pai e a pastora de mãe. Meu Deus, pastora. O maior engano de Satanás foi esse negócio de pastora. Um dos maiores enganos também. Né? Paulo proíbe a mulher ter autoridade espiritual. Mas isso é outro tempo, outro vídeo. Mulher pastora. Aí você só pode fazer uma coisa se seu pai pastor deixar. Cara, isso é absurdo, cara. Aqui onde eu moro me falaram que tem uma denominação assim. Eu nunca quis ir. Por quê? Porque eu vou me estressar, eu vou falar que o pastor está errado e que eu vou abrir esse versículo aqui para ele, vai ficar com raiva, ele vai fazer showzinho de fariseu. Eu tô até vendo a cena. A arrogância é tão grande que o pastor quer mandar na sua vida. Quer mandar com quem você vai casar, com quem você namorar, se você pode beber água. Isso é absurdo. Isso é um absurdo tremendo. Aqui onde eu moro me falaram que tem, não vou citar o nome, mas tem. Não sei se tem outros estados, mas são coisas absurdas. São coisas de puro falso líder. Isso não se faz. Eu tenho que obedecer a Deus. O meu pai na terra que cuidou de mim, que já em memória, né, já faleceu, ele me educou. Perfeito. Mas o meu líder religioso eu chamar de pai, não, aí já é demais. Aí já é demais o negócio. Mas tem pessoas que gostam de ser enganadas, né? Nem vos chamei mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Né? 11 e 12 de Mateus 23. O maior dentre vós será o vosso servo.
E o que assim mesmo se exalta será humilhado, e o que assim mesmo se humilhar será exaltado. Tem muita gente aí que se acha o apóstolo, o pregador, não entenda só porque eu tenho doutorado na escatologia, porque eu tenho doutorado. Esses nomes de estranhos, bonitos, não me interessam. Para mim não vale de nada, porque em Babilônia a maioria só prega heresia, só prega além do que está escrito. Sinto muito, você que tem parabéns, parabéns pelo seu estudo, parabéns por ter estudado, nice, mas para mim esses nomes não servem para nada. Para mim. Eu não vou falar aqui bonito e pregar heresia. Eu não vou falar bonito aqui além do que está escrito. Eu vou falar o que tem que falar, da maneira que tem que falar, para que você entenda a Bíblia. Ponto. Simples assim. Tá? Não adianta chegar aqui e falar bonito. Olha, o irmão tem conhecimento. Tu vai ver a maioria dos vídeos do cara que fala bonito só fala heresia. Ou o cara segue as vozes da cabeça dele e prega nem o que está escrito. Como eu vi um vídeo desse no grupo aí da igreja, de uma determinada igreja aí, que se diz muitas se dizem a única salva, né? E ela é uma delas. Os únicos verdadeiros, os únicos salvos. A Bíblia do cara fechada, o cara pregando, não, mas isso aqui não está na Bíblia, mas veja só, ele prega o púlpito com a Bíblia fechada e pregando coisas que ele mesmo diz que não está na Bíblia e ele acha que está pregando correto. Aí vai falar que ele está errado. O problema que a gente se mete é isso, irmão. Tem limite para as coisas, tá bom? Mateus 23, 13 a 15. Mas há de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Tem muito líder que faz isso. Em vez de te levar para o céu, te joga para o lago de fogo. E você acha que está servindo a Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Eu conheci uma senhora, eu dava estudo bíblico para ela online, né? Eu nunca mais falei com ela. Mas ela me falou que, na época que a gente fazia estudo bíblico, tinha um pastor lá da igreja, que eu não vou dizer o nome, que sempre falava para ela assim, que ele queria estar na casa dela para ter relação com ela e como seria um pagamento porque ele pregava a Bíblia para ela, né? Aí, desde quando ela saiu do país, acho que ela foi para Portugal, França, não sei para onde ela foi, eu nunca mais tive contato com ela. Mas ele falou que isso acontecia muito onde ela morava. Alguns pastores falavam isso para ela. Se é verdade ou não, não sei. Estou reproduzindo a informação que ela me passou. Mas que isso aqui acontece. Né? Tem muito ungido aí que infelizmente engana. Tu não vê uma vez, numa reportagem, que Deus tinha revelado para ele adulterar. Cara, aquilo ali foi terrível. Aí eu não consigo achar, eu queria achar graça, mas estou me segurando. Mas tem gente que acredita. O cara deturpando a palavra de Deus para poder se deitar com a mulher do próximo. É isso aqui, irmão. É isso aqui. No caso aqui do texto é viúva, né? No caso do exemplo que eu estou dando agora, pessoas que não lê Bíblia. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélyto, e depois que o tereis feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais que vós. O que é isso? Um pastor que tem um discípulo, um líder que tem um discípulo, que o discípulo prega mais heresia do que ele. Uma vez eu conversando com um rapaz, ele disse que era um discípulo de um pastor, até conheço esse pastor de nome, não sei, não conheço assim muita coisa. E todo vídeo que eu vi desse rapaz de pregação me dava até medo de comentar alguma coisa. Porque o rapaz tirava umas informações da fonte da cabeça dele, que eu falava, onde é que tu leu isso? Onde é que está escrito isso que tu está falando? Tu não pode fazer um vídeo pregando o que não está escrito. E o cara nunca me respondia, até que ele me bloqueou. Não sei se me bloqueou, se ele me tirou como seguidor dele na rede social, não sei te dizer. Mas nunca mais vi nada disso. Certo? Então é isso que acontece. Você segue um falso profeta, você vai ter o dobro de heresia dele. Cuidado com o que você está seguindo. Abra a Bíblia e verifique se é verdade. Estude a Bíblia, irmãos. Não seja enganado. Mateus 23, 23 a 25. Há de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizemais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que Jesus está falando? Que o dízimo era alimento. E que os fariseus estavam dando para os necessitados o mínimo. A Bíblia diz que eles tinham que repartir de maneira igual.
A comida recebida, né, o trigo recebido e tal. Só que eles estavam dando o pior para essas pessoas e ficando com mais para eles. Quantas igrejas hoje você vê gente dentro da igreja passando fome e o pastor com o carro do ano? Gente passando fome dentro da igreja e o pastor pedindo oferta para melhorar o templo, para não sei o quê, para aquilo. É isso. Condutores cegos que coais o mosquito e engolis um camelo. Eu conheço um pastor que prega o vegetarianismo e come mais carne que eu. Complicado, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de temperança. Sabe o que é isso? A aparência. Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu fui de camisa simples. Não foi com essa, foi com uma azul que eu tenho aqui. Acho que eu já vi vídeo com ela. Uma calça social e um sapato social. Sem paletó, sem gravata. O que foi que aconteceu? Me proibiram de pregar. Porque as pessoas acham que paletó você é mais ungido. Entende? Uma outra vez fui pregar na mesma igreja e a minha gravata estava suja, eu perdi, não me lembro. Estava sem gravata. Estava muito quente também. Não pode pregar se não tiver gravata. Frescura. É frescura. Sinto muito estar dizendo isso. Você acha que Deus se preocupa com esse pedaço de pano? Ou Deus está preocupado aqui dentro? As pessoas estão preocupadas com o exterior. E é o que muito o líder é. Exteriormente falando, o cara parece bem vestido, né? Alguns fazem maquiagem, sei lá, que essas coisas que o pessoal faz aí. O cara tá lá, mas por dentro, irmão. Tem gente aí que se autodenomina maior que Elias e Moisés, né? Complicado. Mateus 23, 26 a 28. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Jesus está preocupado com dentro de você, não é com a sua roupa. E as pessoas não entendem isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas eles realmente estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. O que é isso? A pessoa que só é cristão por fora. Usar máscara é uma coisa na igreja, é uma coisa na faculdade, é uma coisa no trabalho, é uma coisa na rua. Eu trabalhei num local, eu fiz um estágio lá, que o cara é cristão, falava muito de. Rapaz, não tenho nem coragem de falar essas coisas aqui, mas vou dar um exemplo amenizando as palavras. Ele fala, meu Deus, não, não, meu Deus, eu não, será que eu falo isso? É uma coisa para mim eu acho pesado um cristão falar. Mas vou dar um exemplo. Ele gostava muito de falar que gostaria de pegar a mulher tal. Ele falava isso. E eu ficava calado. Leone, tu não vai falar nada? Cristão não fala esse assunto. Ah, mas a mulher é bonita. Concordo. A mulher que você está falando é bonita, mas o cristão deve ficar falando que quer sair por aí pegando uma mulher tal, sendo casado. Eu sou solteiro. Você que é casado, que tem sei lá quantos filhos, ficar falando isso, você acha certo? Aí muita gente falava, o Leone não fala nada, mas a atitude dele mostra que ele é cristão. E você que fica falando, na hora de mostrar que é cristão, não mostra. Eu vou dar um exemplo que você comigo nesse ponto. Eu nunca chego num lugar falando nada. As minhas ações demonstram. Eu sempre fui assim. A palavra o vento leva e a ação fica permanecida. Esse é um ditado que eu tenho. Então eu prefiro agir do que falar. Então é isso que acontece. Tem muitos cristãos aí que por fora estão bem trajados, colocam a Bíblia como desodorante aqui debaixo do braço e está na igreja. Mas as ações da pessoa tu tem até medo. Tipo, é cristão mesmo esse cara? 28. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Né? Isso tirando os líderes que perseguem, que difamam, que caluniam, né? Que falam mal dos outros pela costa. É isso que Jesus está falando aqui. Mateus 23, 29 a 30. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais o monumento dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Mentirosos. Fariam igual ou pior. É isso que acontece. Hoje tem muitas igrejas que como é que eu posso dizer? Que pegam o sepulcro daqueles que morreram,
coloca uma coisa bonita. Vamos visitar a casa do fulano, o túmulo do fulano, não sei o quê. Tudo hipócrita, exaltando homens e não a Deus. É isso. Por isso Jesus fala aqui, ó. Mateus 23, 33, 34. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis da cidade em cidade. Tem muito gente aí que é pastor, não, mas eu faria diferente, eu não seria igual esse aqui, eu faria pior. Muitos, não são todos, fariam pior. Muitos que estão hoje matariam Jesus. Muitos falsos, todos os líderes falsos hoje que só pensam vem a nós aqui, ó. Jesus fala: vende tudo que tu tem e dê aos pobres. Se preocupe com a riqueza espiritual, não com a riqueza material. Muitos aí estariam Jesus. Muitos. Muitos iriam açoitar o Jesus Cristo. Muitos iriam açoitar os apóstolos e perseguir. Muitos. Eu já fui perseguido por falsos líderes, caluniado, difamado. Amigos meus próximos, irmãos meus em Cristo já foram. Eles fariam igual. Coloca lá na rede social uma foto bonita, cantando, chorando. Isso aí, para mim, é uma hipocrisia do tamanho muito alto. Muito alto, sabe? Extremamente alto. Eu vou bater foto do outro chorando na hora do culto. Que é isso, irmão? Que hipocrisia é essa? O que é meu e Deus é intimidade. Ninguém tem que ficar sabendo, não. Mas pense o que você quiser. Você é livre. 1 Timóteo 6, 3 a 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias e suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade e contentamento. Sabe por que o falso líder persegue quem prega a verdade? Porque ele não prega o que está escrito. Ele inventa da cabeça dele. Ele segue falsos profetas e profetisas que tiveram revelações. Segue outro livro que não é a Bíblia. A garganta hoje está ruim, mas vamos continuar. Tá? Então, o que eles querem? Contentamento. Aqui, ó. Entendeu? Falta o culto, ninguém te liga. Deixa de dar o dízimo, o problema que tu se mete. Numa congregação que eu frequentava, eu estava desempregado na época. Aí eu tinha feito uma cirurgia de cálculo renal. Todo mundo sabia disso. Estava num grupo e tal. Aí o pastor me liga dessa congregação. Irmão Leone, eu queria saber por que você não está devolvendo o dízimo. Olha o nível da preocupação do pastor com a minha pessoa. Aí eu falei assim, pastor, a minha cirurgia foi muito bem, graças a Deus. Eu já saí do perigo, já estou aqui em observação no hospital. Muito obrigado por perguntar. Pastor, eu estou desempregado, por isso não estou devolvendo o dízimo. Boa tarde. Desliguei na cara dele. Foi desse jeito. Simples, fácil e rápido. Um falso pastor desse está preocupado comigo? Não, não está. Foi aí que comecei a abrir os olhos. 2 Timóteo 3, de 1 a 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem a fé natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Então, tudo isso aqui, o falso profeta é. E, infelizmente, seus seguidores são iguais, ou pior. Você chega na igreja, tem muita fofoca, e o líder não faz nada, ele pode estar no meio. Ele pode, é uma hipótese. Você está em um local que ninguém se preocupa com ninguém, o seu líder também está pouco se preocupado com você. Real. Né? Então, tudo isso aqui é amante de si mesmo, egocêntrico, né? Avarentos, só querem dinheiro, presunçosos, arrogantes e blasfêmios. Não, dizem que sabem tudo,
Vamos abrir a Bíblia. Não, mas veja só, né? Blasfêmios. Blasfêmio contra Deus, chamam Deus de mentiroso, pregam errado e dizem que Cristo falou aquilo, ou a Bíblia falou aquilo. Não honra pai e mãe, não obedece pai e mãe. Ingratos, não sabem agradecer. Profanos, profanam o que está escrito. Não obedecem o que está escrito, mas são religiosos. Estão em todos os cultos, né? Não tem afeto natural. Irreconciliável. O que é isso? Uma pessoa que quando briga com outra não vai se conciliar. Por exemplo, um falso líder me fez mal. Eu tentei conversar com ele. Vamos sentar, vamos resolver, porque ele me caluniou e difamou. Tentei conversar com ele. Na hora de falar mal de mim, ele é de Deus. Na hora de falar de mim, ele é ungido. Quando eu fui procurar ele, estava com caganeira, estava doente, estava passando mal. Ah, é? Boletim de ocorrência. Aí acabou a conversa. Não quis conversar? Beleza. Só fiz boletim de ocorrência. Anexei as provas que eu tinha no boletim de ocorrência e deixei. Não entrei com processo porque eu sou um cara bacana. Mas hoje, se eu entrasse com processo, eu estaria encrencado. Cruéis, né? Intemperantes, sem amor para com os bons. O cara só ama ele mesmo. E olhe lá, né? Ou os seus, ou a sua panelinha, né? 2 Timóteo 3, 4 a 7. Traidores, por isso que tem muito pastor e líder que trai a mulher, ou então trai o próximo. Uma vez, quando eu passei por essa situação, eu fui conversar com um determinado pastor para me abrir meus sentimentos para ele, como eu estava me sentindo. Ele não me ajudou em nada, ele não respondeu nada, e tudo que eu falei ele espalhou para todo mundo. Ele é um traidor. Ele é um traidor, ele traiu minha confiança. Aí quando eu vi que esses caras, o Deus dele é o diabo, o pai deles é Satanás, eu não quis mais saber, tá? Obstinados, orgulhosos. Tem gente não, mas eu sou formado em teologia porque eu tenho doutorado em escatologia, eu tenho doutorado aqui na hermenêutica, porque, meu amigo, paciência. Mais amigos dos prazeres ou do pecado, né, ou dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. O que é isso? Aparência de cristão, aparência de certinho, aparência de estar tudo correto. Não são todos, irmãos. Não confunda. Não são todos, tá? Mas negando a eficácia dela, desafasta-te. Foi isso que eu fiz. Eu não tenho preconceito com ninguém, eu respeito a opinião de todo mundo, respeito a decisão de todo mundo, mas eu só sigo o que está escrito. Ponto. Se o cara vier na porta de casa e me pedir ajuda, eu ajudo. Quer água, quer remédio? Ah, faz uma chupeta aqui no carro, faça a chupeta do carro, ajuda a comprar gasolina, não tem nenhum problema. Mas eu me afasto. Fique bem lá e eu tô aqui. Mas trato bem. Não faça exceção de pessoas, né? 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias cobiças. Né? Tem muita gente que se aproveita também desse tipo de gente, né? Você vê pastores se aproveitando de pessoas inocentes para fazer o que não deve. E padre também. Que para mim, com todo respeito, eram para estar presos. Quem faz esse tipo de coisa. 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, você vai abrir a Bíblia, mostrar a Bíblia, ele vai escutar a verdade, mas nunca vai aprender. Por quê? Porque ele é homem iníquo, ele é homem do pecado. Ele não segue a Jesus, ele não segue a Bíblia. Ele é um lobo devorador. Romanos 8, 5 a 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aquele que inclina para a carne, que é o falso, e que inclina para o Espírito é o verdadeiro. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Perfeito. Isso aí é o fim de cada um que escolhe sua decisão. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Quando o cara fala assim, a lei foi abolida, a lei não é para ser guardada, a Bíblia está chamando ele de carnal. Vamos ler. Pois a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei. Para o cara carnal, para o cara que ensina errado, vou abrir um parênteses aqui. Tem gente que ensina errado porque não tem conhecimento, que Deus pode perdoá-lo, porque está no tempo da ignorância, e tem gente que sabe a verdade e prega errado a si mesmo. Então é diferente. O cara que prega errado sabendo a verdade, ele é inimigo de Deus. O cara que prega errado sem ter conhecimento, ele tem chance de ser salvo ainda. Porque ele pode se arrepender, ele pode continuar buscando a Deus para Deus revelar para ele a verdade. Então tem vários pontos. Também tem um terceiro ponto,
Que tem gente que deixa de guardar a lei, ou tem gente que deixa de guardar algum preceito bíblico porque criou um ranço de uma igreja que prega talvez sobre isso. Por exemplo, tem igrejas hoje que guardam a lei. Tem igrejas que guardam o sábado. Pregam errado sobre o sábado? Pregam. Pregam errado sobre a lei? Pregam. E tem gente que tem ranço da lei por causa deles. Isso aí é um outro tema. Isso futuramente eu trago para os irmãos, né? E nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? Não guardar a lei. Tá? Um exemplo aqui de muitos que falam que a lei foi abolida, né? Aí na hora de apontar o erro, usa a lei. Eu já vi acontecer isso. Gálatas 5, 19, 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. O adultério é primeiro. O pastor ou líder foi pego em adultério, não estou falando do erro isolado. Estou falando uma coisa corriqueira. O erro isolado, todo mundo comete um erro isolado, cai uma hora. Mas estou falando uma coisa corriqueira, que sempre acontece, frequentemente. Adultério, fornicação. Né? A palavra fornicação, ela vem da palavra fornos, né? Que ela quer dizer a pessoa ter. Como é que eu posso dizer assim? Cara, tem certos termos que eu evito falar online, mas deixa eu ver se consigo amenizar. É como se a pessoa tivesse relações com várias pessoas ao mesmo tempo. E isso do grego, né? A interpretação que mudou de fornicação é sexo antes do casamento. Impureza. O que é impureza? Você comer alimentos imundos. E dentre outras coisas que a Bíblia considera impura. Lascívia é a sensualidade. Quantas pessoas batem fotos sensuais aí na internet que são cristãos? Tá? Porque querem. São pessoas carentes que querem like para se achar alguma coisa. Idolatria, né? Que o pastor está acima de tudo, que o papa está acima de tudo, que fulano de tal escreve está acima disso. É isso aí. Feitiçaria, não vou entrar em detalhes. Eu não conheço nenhum cristão feiticeiro. Eu nunca ouvi falar nisso, mas se tiver, deve ter, né? O mundo é muito grande. Inimizades, pessoas que tudo faz briga, não é amigo de ninguém. Contenda, o cara que gosta de fazer confusão. Ciúme, olha os ciumentos aí, cuidado. Iras, pelejas, né? Dissensões, panelinhas. Heresia nem se fale. Se eu fosse contar no dedo as heresias, precisava de umas 1000 mãos, né? Invejas, como acontece, homicídio, bebedice, lutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você que segue um líder, o que é um líder, que você está vendo que algo se encontra aqui, não estou lhe julgando. Não entenda esse lado. Peça para Deus para você mudar. É para o seu bem. Não estou aqui fazendo julgamento com você. É para você mudar. E se você segue alguém que tem isso aqui, não siga mais ele. Procure outro. Tá bom? Outro que viva de verdade o evangelho. Ou que viva, que tenha realmente um relacionamento com Deus sincero. João 16, 1 a 3. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Muitas pessoas já foram expulsas das igrejas onde estavam, porque estavam combatendo as heresias, porque estavam combatendo a falsa doutrina, estavam combatendo o que não era bíblico. Mas tem pessoas que foram expulsas porque aprontaram. Então existe diferença. Aqui você é expulso, nesse contexto de João 16, porque você combateu a heresia. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Então, quando você for expulso de uma igreja por pregar a verdade, eles acham que estão fazendo isso para Deus. Assim como vai chegar um tempo que alguns vão perder a vida por causa disso. Quem vai perseguir a igreja é a falsa igreja. São os falsos líderes. E isso vos farão, porque não conhecerão o Pai nem a mim. Quando uma pessoa persegue, difama, calunia quem prega a verdade, ela não conhece o Pai nem a Cristo. Se não conhece o Pai e a Cristo, ela só conhece o diabo. Se não se arrepender. Mateus 26, 59 a 61. Ora, os principais sacerdotes anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Então, muitas pessoas, muitos líderes, fazem reuniões difamando, caluniando e dando falso testemunho contra o próximo. Que eu conheço vários que fazem isso. Pessoas que passaram por isso em outras igrejas já entraram em contato comigo desabafando. Até comentários em algumas redes sociais que eu faço nos vídeos também já colocaram. Eu não consigo entender como é que o líder desse dorme. Eu não consigo entender isso.
E não achavam. O cara que prega a verdade não tem nada contra ele. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Mas por fim, chegaram duas testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e edificá-lo em 3 dias. Então, quando um homem de Deus é acusado, um testemunha falsa, eles deturpam o que ele prega, eles deturpam o que ele fala. Tinha um rapaz que eu considerava ele meu amigo e meu irmão. Ele descobriu que eu não era trinitário, porque a trindade não tem na Bíblia. Esse menino, nesse dia, eu sou mais velho que ele, posso chamar ele de menino. Esse menino gritou comigo, me ofendeu, disse que eu tinha que ser, na época onde eu congregava, expulso, disciplinado e coisa pior. E disse que eu obrigava as pessoas a seguirem o que eu penso. Aí eu falei para ele: primeiro, eu não fico falando para ninguém que eu creio na Trindade ou deixo de crer. Eu não creio porque não é Bíblia. Falei para ele: segundo, eu não obrigo ninguém a nada. Quem está me obrigando é você, que está até me ameaçando aí. O que você acabou de me falar é assim que a pessoa tem o Espírito de Deus? Falando essas coisas? Ele simplesmente não teve resposta. Eu falei: a partir de hoje, acabamos por aqui nossa amizade. Não, não quero mais saber. Você disse que eu merecia coisa pior do que você disse. Isso, quem faz isso pro outro não é irmão nem amigo, é. Eu respeito sua opinião, você desrespeitou a mim. Você quis meu mal. E isso não é de Deus, isso é do diabo. Virei e fui embora, nunca mais entrei em contato com ele, até apaguei o número. Ah, você fez recepção de pessoas? Se ele mandar mensagem para mim, agora eu respondo ele da maior educação do mundo. E se precisar de ajuda, eu ajudo. Mas eu me afasto. É diferente, tá? Então a mesma coisa com Jesus. Inclusive, esse rapaz chegou pro pastor, eu fui difamado lá onde eu congregava. Daí a mesma coisa de Jesus. Foi difamado. Ele deturpou tudo o que eu falei. Como é que você sabe? Porque os irmãos me mandaram áudio, me mandaram print, me mandaram conversa, tudo que falaram de mim ali. Eu podia entrar com danos morais que eu ganhava na hora. Mas Deus é meu juiz. Eu calei diante dos meus acusadores. Mateus 27:18. Porque sabia que por inveja eu havia entregado. Muitos nos difamam, nos perseguem, nos caluniam porque têm inveja da gente. Nós temos Deus, nós temos autoridade, nós pregamos a verdade e muitos não percebem por causa disso, porque as pessoas percebem que eles não têm nada. Não tem nada. Gálatas 1, 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Anátema é maldito. Assim como já nos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Infelizmente, algumas igrejas acham que existem pessoas que são profetas e profetisas, que o anjo acompanhou, que Deus revelou não sei o quê, né, que vão além do que está escrito. A Bíblia diz que é maldito, não siga. São falsas igrejas, são falsos líderes. Você vai perder sua salvação. Só siga o que está escrito. Ah, mas não sei quem revelou. Não interessa. Principalmente quando fala de anjo. Né? Cuidado. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. O que é isso? Pessoas que pregam errado e você acha que é de Deus. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, tá vendo? Quando você vê que um anjo chegou para uma pessoa, um anjo guia, um anjo não sei o que revelou, é o diabo que está vendo aquela pessoa e você está caindo. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Você vai seguir isso? Os profetas e profetistas que estão dizendo que são aí são tudo o diabo e perder a salvação. Se você seguir eles, você vai ser o próximo. É o que a Bíblia está dizendo. E para encerrarmos, Apocalipse 22, 18 a 19. Opa, perdão. Deuteronômio 4, 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Quantas pessoas hoje pregam além do que está escrito? Eu conheço vários. Aí quando eu vou perguntar, de onde você tirou isso? O cara se irrita. Porque não quer ser confrontado. Ele se acha um Deus. Ele se acha conhecedor da verdade. Apocalipse 22, 18 a 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas,
Alguém acrescentar estas coisas: Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas no livro. E, se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará essa parte do livro da vida, e da cidade santa e das coisas que estão escritas no livro. Ou seja, se você acrescenta ou tira, se seu líder prega como bem quer, só para te enrolar, para te enganar, ele perderá a salvação. E se ele perder a salvação, você tem chance de perder também. Novamente, é como Paulo fala a Timóteo. Timóteo, crê nessa doutrina, siga, para que te salve não somente você, mas os que te ouvem. Meus irmãos, muito obrigado, Deus abençoe. Um ósculo santo a todos, até nosso próximo encontro.